Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE. Processo de ingresso 2021, primeira fase. O SSA 1. Mas antes de ler o enunciado, eu queria te fazer aquele velho pedido. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Não está inscrito ainda? Se inscreva. Ative as notificações, porque quando eu postar uma aula bacana, você é notificado e pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo do tema. Se gostar da aula, deixe o seu like. Isso para você é nada, para o nosso canal é muito importante. Combinado? Muito bem. Vamos lá para a leitura do enunciado. A figura ao lado, na verdade está abaixo, né? Ilustra um experimento em que um pequeno objeto em repouso é suspenso por um cabo ideal. Em t igual a zero, o objeto explode em duas partes iguais e uma delas se move com uma velocidade horizontal de módulo 4,8 metros por segundo. Calcule o tempo necessário em segundos para que os objetos estejam separados por uma distância de 24 metros. Muito bem. As duas partes estão em repouso, formam um objeto antes da explosão. Isso quer dizer que a quantidade de movimento do sistema formado por essas duas partes antes da explosão é nula. Imediatamente após a explosão, uma parte tem uma velocidade horizontal de módulo 4 metros por segundo. Porém, as partes são iguais, as massas são iguais. É isso que ele está dizendo, então veja. As forças são internas nessa explosão. E forças internas são incapazes de variar a quantidade de movimento do sistema. Isso quer dizer que a quantidade de movimento do sistema antes da explosão é igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente após a explosão. Ok? Vamos descobrir então as velocidades imediatamente após a explosão de cada parte. A quantidade de movimento do sistema antes, ou momento linear do sistema antes, uma grandeza vetorial clara, é igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente após a explosão, certo? Antes é nula, o sistema está em repouso, e depois M1, parte 1, V1, mais M2, V2. Ou ainda, M1, V1, vai para o outro lado, igual a menos M2, V2, certo? Bom, o que significa o menos numa igualdade vetorial? Bem, a direção é igual, então se uma partícula, uma parte, um pedaço desse corpo foi na horizontal, o outro também é. As velocidades têm a mesma direção, porém tem sentidos, o menos quer dizer isso. Espera aí que eu estou inventando uma palavra não. Sentidos opostos. Mas a direção é igual. Então se um pedaço, aqui estão os dois pedaços, tá? Se imediatamente após a explosão um pedaço é lançado horizontalmente, o outro também é, só que em sentido contrário, certo? Agora, continua. Em módulo, fica M1 V1 igual a M2 V2. Só que as massas são iguais. Logo, os módulos das velocidades também são iguais. E ele disse ser 4,8 metro por segundo, tá? Deixa eu dar uma melhoradazinha aqui, caprichar. 4,8 metros por segundo, certo? Então, as partes são lançadas imediatamente após a explosão, uma para a direita e outra para a esquerda, na horizontal, porque ele garantiu se uma parte está na horizontal, a outra também tem que estar, pela conservação da quantidade de movimento, essas velocidades têm a mesma direção e sentidos opostos. Como as massas são iguais, tem o mesmo módulo, certo? Aí você tem, olha só, eu vou te dar duas opções, tá? Olha para mim. Uma que eu gosto bastante, que é usar o movimento relativo entre eles. Esquecer a aceleração. Por quê? Porque eles caem com a mesma aceleração. Imediatamente após a explosão, eles têm a aceleração da gravidade. Mas se eu usar o movimento relativo, a aceleração relativa é zero. E o movimento relativo é uniforme. Então ficaria assim, ó. Vou usar o movimento relativo. A aceleração relativa é zero, logo o movimento relativo é uniforme. E o deslocamento no movimento uniforme é a velocidade vezes o tempo. O deslocamento relativo é a velocidade relativa vezes o tempo. Qual é o deslocamento de um corpo em relação ao outro?
que eles estejam separados de 24 metros, então existe um deslocamento relativo de 24 metros. Com que velocidade relativa? Velocidade relativa em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Como são iguais, dá 2 vezes 4,8. Velocidade relativa, 9,6 metros por segundo. 9,6 vezes ΔT para esse deslocamento. Opa, vou colocar aqui. 9,6. ΔT, então, vai ser 24 por 9,6. ΔT, 2,5 segundos. Viu que eu nem dei bola para a aceleração, porque o movimento relativo é sem aceleração, já que eles têm a mesma aceleração. Sendo assim, vamos marcar 2,5, letra E. A outra opção, tão simples quanto, é você entender que, como eles têm essa velocidade de 4,8 metros por segundo na horizontal, a trajetória em relação ao solo é parabólica, certo? Não importa em que altitude eles estão nesse momento, não sei onde é que está o solo, mas a trajetória em relação ao solo é parabólica e cada um vai sofrer o seu deslocamento, que é a velocidade vezes o tempo. Por quê? Porque para a horizontal, a aceleração é zero, já que a aceleração está na vertical. Então, o movimento horizontal é uniforme e é o movimento horizontal que você quer. Então, aqui é ΔS de 1, ΔS de 2 e a soma dá os 24 metros. Eu estou usando agora na horizontal. Tem aceleração, mas na horizontal não tem. Então, o referencial é o solo? É. Mas na horizontal, mesmo para o solo, o movimento é uniforme. Então, ΔS1 mais o ΔS2, deslocamento horizontal de cada um para o solo, dá 24 metros. São iguais, então 2ΔS igual a 24. A velocidade, ΔS, velocidade de cada um, 4,8 vezes o tempo. E, então, ΔT, 24 por 9,6, claro, os mesmos 2,5 segundos. Aí está, letra E. É isso. Deixo para você aquele forte abraço, o desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.